Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite, neste tipo ao vivo estendido. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Não se esqueçam que tem caixa assombrada do mês de abril. Agora, eu não sei se ela já está disponível para compra ou ainda não, mas a caixa do mês de abril é com o tema anjos. Quem aí gosta aí, proteção dos anjos, né? O tema é anjos. Beleza? É um tema bem abrangente também, né? Dá para se pensar em várias coisas assim. Então, vem alguns itens na caixa, mas tenham em mente que a gente pode fazer uma parte 2, assim como pode ser feito, vamos dizer, do extraterrestres. Dá para pôr várias coisas que não vai caber tudo em uma caixa. Então a gente faz uma edição 2 e tudo mais, ok? Mas tá muito legal, eu diria. A caixa anjos, várias coisinhas assim pra gente se conectar e chamá-los para perto de nós, ok? Então vamos com o relato de hoje, que não é sobre anjo. Na verdade pode ser um anjo, né? Um anjo caído. Mas olha aqui o primeiro relato de hoje, a filha do demônio. Ai, ai, ai. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Amo o seu canal. Sou recém-chegada, porém não consigo parar de maratonar. Bom, chega de conversa e vamos para o relato, que talvez fique um pouco longo. Esse relato é da minha mãezinha, que agora já está no céu. Mas desde que eu era muito menina, ela e minhas tias contavam essa história. Não haverá nomes no relato, ok. Minha mãe contava que quando ela era pequena, lá em Pernambuco, ela e minhas tias tinham uma amiguinha da mesma idade, mais ou menos, que elas. Minha mãe tinha 8 anos. Uma das minhas tias tinha 10 anos e a outra tinha 6. Ela contava que quando a menina não entendia direito o que acontecia... Ela conta que quando menina, ela não entendia direito o que acontecia, mas dizia que estavam brincando de bonecas e que, dentre muitas vezes, nessas brincadeiras, algo muito ruim acontecia com essa menina. Que, por sinal, minha mãe dizia que era linda, porém triste, amedrontada, quase que não falava e tinha muitas, mas muitas marcas de machucados por todo o seu corpo. Certa vez, minha mãe e minhas tias, brincando com ela, a viram gritar. Nesse mesmo momento, ela começou a sangrar muito. E quando elas olharam para ver o que estava acontecendo, em suas costas havia marcas de mordidas profundas e arranhões. E tinha acabado de acontecer. E Ana, minha mãe falava que isso era assim, ao ar livre, durante o dia, numa brincadeira qualquer que estivessem fazendo. Numa outra vez, elas estavam brincando de roda, quando de repente... Sim, Ana, fezes. Por todo o vestido. E pedia para elas rezarem por ela, pois ela não aguentava aquilo. Numa outra vez, elas ouviram um barulho de tapa e a menina foi parar no chão, como se esse tapa tivesse sido dado com violência nela. Elas não entendiam. Quando ela comia alguma coisa, sempre apareciam bichos na comida dela. Eram bichos, fezes e as piores coisas para que ela não conseguisse comer. Mesmo que fosse algo dado pela minha mãe. A mesma coisa que estava comendo, sabe? Tipo, eu vou pegar um bolo aqui, vou dar um pra você, um pra você. No dela aparecia um bicho ou alguma coisa que não deixava ela comer. Coisa fresca, era coisa fresca, sabe? Comida fresca, nada que pudesse realmente ter alguma coisa. Era comida fresca, feitinha na hora ali, mas no dela sempre aparecia. Olha, era de chorar. Até que, passado algum tempo, a minha tia mais velha, que era uns 4 anos mais velha, eram em 6 irmãs, entre minha mãe e minhas tias. Então essa tia mais velha viu acontecer essas coisas horríveis com a menina e comentou com a minha avó, que foi correndo até elas, chamou a minha mãe e as minhas tias para que entrassem.
brava com elas, pois a minha avó trabalhava muito para dar conta da casa e de seus 10 filhos. 4 eram meus tios homens. Ela advertiu que não era para que elas ficassem perto dessa menina, pois algo muito ruim poderia acontecer a elas. Mas não falou para minha mãe o porquê disso. Um ano depois, essa menina morreu. E por fim, a minha mãe e minhas tias, curiosas, atormentaram tanto a minha avó que acabou revelando para elas o motivo do sofrimento daquela menina. Disse-lhes que a mãe dessa menina não tinha Deus, que ela era perversa, que fazia coisas ruins por todo lugar que passava, que odiava tudo e todos e que quando engravidou daquela pobre criança, disse que não a queria e que o demônio podia fazer o que quisesse com ela, pois a criança era filha dele. Gente, minha mãe e minhas tias, quando contavam essa história que elas presenciaram quando criança, ficavam com os olhos marejados até. Era triste. Bom, desculpe se houver erro de digitação e pelo relato longo, logo venho contar mais. Agradeço desde já, fique com Deus e obrigada por ter lido o relato. Um grande beijo e agora é só para mim, dá licença. Nossa, não, ela só falou, deu mais alguns detalhes aqui do que acontecia também com a menina, tá? Mas como ela disse que é só pra mim, então eu não vou falar. Mas assim, era triste, né? A menina realmente sofria com algo invisível, e sofria pesado. E ela morreu um ano depois. Então, se essa menina tinha aí por volta de uns 8 anos, né, é mais ou menos a mesma idade, vamos dizer que ela tenha falecido aí com 9, 10 anos de idade, e será que essas coisas aconteciam com ela por conta disso que a mãe falou, jogou, intencionou, vai saber realmente com o que mexia? Gente, mas que coisa! E essas coisas... Nossa, que triste. Credo. Que pessoa má. Eu fico pensando, porque, assim, né, uma criança não tem culpa, por que essa coisa vai e pega na criança, se ela acabou de... Não tem culpa, não fez nada, não... Ai, sei lá, muitos questionamentos. Deixem suas opiniões e se conhece alguma história parecida, conta pra gente também. Que triste, tadinha. Bom, próximo relato. Acontecimentos no INSS. E aí, já teve alguns acontecimentos no INSS? Vamos ver aqui, ó. Oi, Ana, tudo bem? Eu me chamo Fulana, mas sei que eu serei chamada de Fulana. Espero que o meu relato seja lido. Eu amo o canal, você faz parte dos meus dias. Que legal. O relato não tem nomes e não citarei o nome da cidade, ok? Bom, vamos lá. Acontecimentos no INSS. Primeiro acontecimento, desculpa, já unhei o microfone aqui. Primeiro acontecimento. No início de 2013, quando completei 16 anos, eu comecei a trabalhar de estagiária no INSS do meu município, no interior do Rio Grande do Sul. Meu primeiro emprego, do qual eu tenho muito carinho, até hoje, né, pelas lembranças e dos colegas com quem trabalhei. Para você entender melhor, nós éramos em 2 estagiárias. Minha colega, que trabalhava das 8 da manhã até as 2 da tarde, e este também era o horário que ficava aberto ao público, para perícias e encaminhamento das aposentadorias e auxílios. E eu, que começava às 1 da tarde e ia até às 5 da tarde. Nosso trabalho era basicamente atender as pessoas, atender os telefones, escanear os processos, arquivar, pegar processos, manter o arquivo organizado, etc. Naquela época era tudo impresso, então o arquivo era enorme, cheio de caixas com as numerações na frente de cada caixa. E conforme iam sendo feitos novos processos, nós pegávamos as caixas, montávamos e imprimíamos as numerações que iam dentro e colocávamos nas prateleiras na sequência. Esse arquivo era dividido em 2 partes. A primeira era a parte principal onde ficávamos.
e que ficava grande parte dos processos com numerações atuais e com espaço para novas caixas. A segunda parte ficava no fundo do prédio. Passava os banheiros, a cozinha, caminhavam por um corredor sem telhado e lá no fim tinha uma grade e uma porta que ficavam sempre fechados, sempre na chave, onde ficavam os processos bem antigos, muito velhos e com cheiro já de papel velho, sabe? Devia ser os primeiros processos emitidos ali e com certeza de pessoas que já faleceram. Caso algum funcionário precisasse de algum processo, eles nos solicitavam. Íamos nas prateleiras, procurávamos a numeração e então pegávamos. Só que como a minha colega trabalhava no horário que tinha mais pessoas ali para atender, essa parte de guardar, pegar e mexer no arquivo era praticamente só comigo. Em um dia, um dos funcionários solicitou um processo com numeração já bem antiga. Então peguei as chaves da grade e da porta e fui lá buscar o tal do processo. Como atendíamos o telefone, nós sempre andávamos com o telefone móvel no bolso. Caso tocasse, poderíamos atender. Nesse dia, quando entrei naquele lugar, o telefone começou a tocar. Eu atendi, como de costume, e ninguém falava nada. Desliguei e voltei a procurar a numeração. O telefone toca e eu atendo de novo. E de novo, nada, mudo. Desliguei e peguei a escada para pegar a caixa lá no alto e o telefone tocou de novo. Atendi e só havia um chiado do outro lado. Achei estranho, mas vida que segue. E até então nunca tive medo nem nada do tipo. Aí eu ia sempre sozinha quando precisava, então nunca tive medo de ir até o local, buscar por esses arquivos, enfim, sempre ia sozinha quando precisava. No outro dia fui guardar o processo. Quando abri a porta e entrei, escutei um bip, em um ritmo tipo pip, pip, pip. Eu achei estranho porque lá tem alguns equipamentos em uma salinha, equipamentos velhos que não funcionam mais. Aí eles trocam, mas como é do governo, não podem descartar. Ah, tá. Então tem alguns equipamentos velhos, eles não funcionam mais, eles trocam o equipamento, mas não pode descartar porque é do governo. Então tinha umas cadeiras quebradas e umas peças de computador, e esse bip vinha dessa salinha. E eu sei lá, sem entender nada, fui ver o que era. Quanto mais eu me aproximava, mais esse ritmo do bip ficava acelerado. Bip, 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 bip. Eu chegando perto e o ritmo acelerando. Quando eu cheguei na porta, vi um estabilizador piscando todas as luzes. E o bip ficou muito ligeiro, parecia que explodia a máquina. Ana do céu, eu me borrei toda de medo nesse momento. Saí de lá gritando muito e chorando muito. Corri e contei para nossa chefe. Todo mundo acreditou em mim e foi 2 colegas homens lá para ver. E eu fui bem atrás só para mostrar. E não tinha nada. O equipamento estava lá, desligado da parede, cheio de poeira por estar jogado lá há alguns anos. Bom, será que tinha alguém querendo se comunicar com você ou querendo mostrar um processo, querendo alguma coisa, algum tipo de ajuda ali? Porque da primeira vez quando você entrou lá, o telefone tocava, sem ninguém falar. Tipo, tinha alguma interferência ali querendo falar com você. E da segunda vez, esse bip. Então, usando equipamentos eletrônicos, né? Equipamentos eletrônicos para tentar chamar atenção. Talvez algum espírito querendo falar com você. E por que lá? Será que alguma coisa o incomodava? Tinha algum processo ali que ele precisava de resolução, sei lá, alguma coisa? Pode ser. Próximo aqui, segundo acontecimento. Passou-se algum tempo, não sei ao certo quanto, e em uma tarde chuvosa, lá vai a estagiária tendo que buscar um processo naquele arquivo velho. Não me lembro ao certo o que houve, mas eu não consegui nenhum colega para ir comigo. Rindo de desespero, peguei a chave, abri a grade, abri a porta e Ana, no momento em que eu ligo a luz daquela sala, o bico de luz principal explode. Por pouco não caiu caco de vidro em mim. Quando me dei conta do que havia acontecido, olhei para dentro e vi
a última cortina tremendo muito, como se alguém batesse muito forte com a mão, sabe? Ficasse batendo. Ai, eu me arrepio toda só de lembrar da cena agora, escrevendo pra você. Meu Deus, eu corri tanto, mas tanto, que eu falei pra todo mundo que se ninguém fosse lá e eu saí gritando e falando pra todo mundo que se ninguém fosse comigo até lá, eu nunca mais ia entrar naquela sala. Bom, depois desse dia, a vigilante passou a ir comigo. Eu não ia sozinha, mas nem a pau. Quando eu ia chegando, eu já ia cantando um hino da igreja. Eu fiquei com muito medo daquela sala. E acho que todo mundo lá também. Pois até as tias da limpeza, quando iam limpar, chamavam a vigilante para ir junto com elas. Pensando hoje, acredito que deveria ser um espírito querendo me zoar, ou algo assim. Ou alguma daquelas pessoas já mortas querendo falar alguma coisa. É o que eu disse. Enfim, atualmente esse INSS já está fechado, não possui mais atividade, mas pelo que conversei com antigos colegas, os arquivos permanecem lá, naquele mesmo prédio, aguardando o governo vir retirar. Observação: nesse mesmo prédio, só que lá na frente, onde atendiam as pessoas, os nossos colegas contavam que um tempinho antes de entrarmos... Sim! Elaia. Um tempinho antes da gente entrar para trabalhar lá, uma funcionária que estaria vindo ajudar provisoriamente foi possuída por algum espírito e ficava de 4 e uivava igual um cachorro ali na frente das pessoas. Esse caso foi abafado e disseram que ela estava com problemas psicológicos. Eu nunca cheguei a conhecer essa mulher. E é isso, Aninha. Obrigada por ler o relato. Um grande beijo para vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. Será que isso era algo pessoal da moça? Às vezes ela estava com algum desequilíbrio espiritual até, e alguma coisa chegou e incorporou nela. Às vezes era uma coisa dela, né? Não relacionada ao local. Pode ser também que seja relacionado ao local. E ela tinha ali um espírito mais aberto, uma facilidade, e aquilo conseguiu. Mas o que é aquilo, então? Por que ela uivava? Ficava que nem um cachorro? Enfim. Mas o que parece realmente que no arquivo velho tinha algum espírito que tentava chamar a atenção de quem entrasse lá de alguma forma. A energia, né? Era a luz que quebrou, o bip, o telefone, mexer na cortina, alguma coisa falando: ei, eu preciso de ajuda! Né? Mas tem que ser alguém muito preparado para falar: me sinto muito, eu só trabalho aqui no arquivo, não trabalho com espíritos, eu não sei te ajudar, né? Aí teria que, sei lá, pedir para ele fazer uma oração, encaminhar, chamar alguém entendido para dar uma olhada ali, né? Tentar encaminhar essa alma se estava precisando de alguma coisa, né? Bom, próximo relato. Vamos lá para mais um aqui. Íncubo, acho que é isso. Íncubo ou um grande amor do passado? Vamos ver. Olá, Anne Assombrado, sou sua fã há algum tempo. Não sei exatamente quanto, mas já tem mais de um ano. Muito obrigada. Assisto o seu canal todos os dias, principalmente quando estou fazendo as tarefas domésticas. Coloco meu fone de ouvido e viajo nas histórias. O relato que vou contar não é grande, mas eu considero bastante interessante. Não tem nomes, pode ler despreocupada e pode me chamar de fulana, pois a única personagem do relato sou eu mesma. Então vamos ver. Bom, Ana, esse fato aconteceu comigo por volta dos anos de 1996 ou 97, por aí. Para maior entendimento, vou explicar pequenos detalhes. Eu devia estar com os meus 28 ou 29 anos, por aí. Hoje eu sou uma gatona de 54 anos. Me casei muito nova, aos 17 anos, já grávida, e logo me separei, em aproximadamente um ano. E esse fato também já é outro relato que conto em uma outra ocasião. Durante o tempo em que estive separada, eu não quis saber de outros relacionamentos. Apenas ficava. Porém, muitas vezes eu me sentia muito sozinha, sabe? Aquela falta de ter alguém para te fazer companhia. Então, porém, minha prioridade era cuidar e dar toda a atenção à minha filha, pois nasci para ser mãe.
Bom, eu já estava há algum tempo sem namorar ninguém. Eu morava com os meus pais e com a minha filha, onde a casa era de 2 quartos, então eu dormia no quarto com a minha filha em uma bicama. Nesse dia, minha filha tinha ido passar o final de semana com o seu pai, então eu dormi sozinha no quarto. Ana, eu juro, fui dormir normalmente, sem pensar em nada, nada demais ou nada de anormal. Foi quando em um momento do meu sono, não sei dizer a hora, pois não levantei para ver, estava eu lá, dormindo, quando comecei a sentir uma mão passando pelo meu corpo, e principalmente nas partes íntimas. Confesso que não me assustei. Não sei por quê, pois eu sou muito medrosa, apesar de não demonstrar. Ana, a mão foi deslizando pelo meu corpo suavemente, me fazendo até relaxar, até que eu senti um beijo na boca. Era um beijo de língua. E assim, e junto com esse beijo, senti outras coisas acontecendo também, mas acontecendo mesmo, sentindo tudo ali acontecendo, entendeu? Lá, tudo foi. Ana do céu, foi a melhor sensação que eu já senti em toda a minha vida. Acredite, eu beijava e abraçava aquele espírito, sei lá, mas os meus braços não conseguia tocá-lo, né? Sabe quando a gente abraça nós mesmos? Então eu tentava abraçá-lo e os meus braços passavam direto. Eu não estava mais dormindo, parecia que eu já estava acordada, pois eu estava curtindo e participando de tudo aquilo que estava acontecendo. Ana, a sensação que tive foi de um reencontro de um grande amor. Eu me entreguei para aquele espírito. Ele foi carinhoso, ele foi amável, ele foi delicado. Me passou a melhor sensação que eu já tive na minha vida. Em momento algum eu tive medo. Muito pelo contrário, foi mágico tudo o que aconteceu. Parecia que ali envolvia muito amor de ambas as partes. Eu fiquei encantada. Então, assim como começou de repente, também acabou. E eu passei vários dias imaginando o que foi isso que aconteceu. Foi encantador. Então, vida que segue. Passaram-se vários e vários dias. Eu não me lembro exatamente quanto tempo. Então, certo dia, à noite, na hora de dormir, comecei a pensar novamente naquilo tudo que tinha acontecido aquele dia e desejei que acontecesse novamente. E pasme, Ana, aconteceu tudo de novo. Ele veio e então nos amamos como da primeira vez. Ana, foi somente essas 2 vezes. Depois eu desejei outras vezes, porém nunca mais aconteceu. Ao meu ver, por tudo que senti, parecia que esse espírito era um grande amor de outras vidas, pois nada foi forçado, eu não tive medo, eu só senti foi muito carinho, uma energia leve e encantadora como nunca senti. Depois disso, que já tem anos, né, eu tive alguns relacionamentos e hoje sou muito bem casada. Amo meu marido, tive mais uma filha com esse meu marido atual. Mas, Ana, o que eu senti com aquele espírito, eu nunca mais senti com ninguém. Contei esse fato para algumas pessoas e cada uma teve uma opinião. Bom, eu prefiro ficar com um grande amor do passado, pois se fosse um íncubo, eu acho que seria totalmente diferente, até por alguns relatos que eu já ouvi aqui. Ana, eu sou espírita, candomblecista e tenho o cargo de Yalorixá, porém no momento eu não estou exercendo a função. Aqui eu termino o meu relato. Espero que gostem e se forem comentar, que seja com respeito, por favor, e não esqueçam de deixar o like para Ana. Tenho outros relatos com a minha ex-sogra Maledite, mas eu conto em outra oportunidade. Beijos em todos e fui! Um beijo para você, muito obrigada. Então, também não diria que é íncubo, porque geralmente quando tem esses ataques ou essas coisas de íncubos, muitas vezes é algo que você até curte, pode até curtir, pode até ser prazeroso, mas não é algo que te deixa muito confortável. Você não se sente tão bem depois
e geralmente você sente as suas energias esgotadas, tipo, você fica acabado. É uma coisa que é boa, mas ao mesmo tempo você sente lá que não é boa, sabe? Sei, tá esquisito. Por mais que falar, até queria de novo, mas não tá me fazendo bem. Tem relatos aqui de íncubos, assim, que a pessoa, ou súcubo, sei lá, que até quer de novo, mas fala, mas gente, isso aí não tá me fazendo bem, não. Tá estranho, tô esgotada, tô cansada, E o que ela relata aqui não é isso, é algo que deixou ela muito bem. Um sentimento muito bom, um negócio, e foi só 2 vezes. Então não me parece incubo mesmo, não. Talvez realmente alguma coisa aí sei lá, que interessante, né? Ó a galera aí pedindo pros amor do passado dar uma parecidinha. De repente surgir. Já tô vendo vocês. Ó, se comentar que seja com respeito, por favor. Mas é interessante, né? Cada coisa que acontece, bem legal, né? Não é tão legal às vezes, mas é bem interessante. Próximo relato. Minha madrasta e o diabo. Oi, Ana, olá, assombrados, pode me chamar de fulana. Todos os nomes estão trocados. O meu pai havia conhecido uma mulher pelo Facebook. Combinaram de se encontrar na casa dela. No dia do encontro, meu pai deixou a mim e o meu irmão na casa do meu tio. Nunca soube o que aconteceu no dia, até porque era pequena. Mas um tempinho atrás, o meu tio me contou que alguma coisa possuía a fulana. E todas as vezes que o meu pai chamava a ambulância e a polícia, ela ficava normal. Até que uma hora esse ser pegou ela pelo pescoço e levantou meu pai no ar. Pegou ele. Esse ser pegou meu pai pelo pescoço e levantou ele no ar. Impossível ela ter feito isso, até porque meu pai é pesado, é um homem alto. Esse ser que estava incorporado nela, eu acho, gargalhava e dizia que ninguém da família dele seria feliz. Ele jura que o que estava nela era o diabo. Meu pai ignorou esse recado, né, que essa coisa deu aí para ele, que ninguém da família dele ia ser feliz. Meu pai ignorou esse recado, fez uma oração e voltou para nossa casa. Passados meses, eles estavam namorando e ela continuava sendo possuída. Eu nunca gostei dessa fulana e Desde pequena eu sou médium clarividente. E nessa época eu não tinha desenvolvido ainda, mas algo me dizia que ela não era uma boa pessoa. Não deu um mês, a fulana engravidou. E claro, tivemos que nos mudar. A casa era imensa, tinha 3 quartos, sala, cozinha, área, sacada e na parte de cima tinha uma piscina de concreto quebrado e uma mini floresta. Com o tempo, tive depressão infantil. Meu pai havia se afastado totalmente. Eu ficava 24 horas dentro do quarto, trancada. Toda vez que eu saía, a fulana fazia de tudo para o meu pai brigar comigo e me bater. Ela sabia que eu via as coisas. Num dia específico, a sobrinha da fulana foi passar uns dias em casa. Ela me chamou para assistir TV com elas. E um detalhe, só nós 5 estávamos em casa. Eu, a fulana, minha irmã e a sobrinha dela. Peraí. Eu, fulana, minha irmã, a sobrinha dela e mais alguém, né? Porque eram 5, enfim. Eu comecei a ouvir o interruptor acendendo e apagando, mas percebi que só eu estava ouvindo. E perguntei, vocês não estão ouvindo? E foi aí que elas escutaram. O cachorro começou a latir em direção ao corredor e eu fiquei intrigada, até porque estava escutando algo se arrastando. Então levantei e fui ver, mesmo elas falando para eu não ir. Quando olhei, eu não via nada, então a escada em caracol ficava fazendo um barulho, como se tivesse alguém pulando. Nessa hora, fiquei sem saber o que fazer. Até ouvir as gavetas da cozinha abrindo e fechando. Coisas caindo no chão. E aí a fulana foi no quarto pegar o celular quando uma tesoura foi arremessada. Eu não sei o que é que tinha ali, eu só sei que aquilo não gostava da minha madrasta. Ela ligou para o meu pai, que veio correndo do trabalho e ficou super irritado, falando que a gente não tinha fé em Deus e tal, e aí a gente foi dormir.
A porta do meu quarto abria e fechava, mesmo a fechadura não tendo problema algum. E durante a noite toda foi assim, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ok, bom, acho que muita coisa aconteceu. Ela fala aqui que ela não quer muito tocar muito no assunto, porque foi algo muito ruim para ela. Mas com tudo que aconteceu, tivemos que nos mudar. Quando completei 15 anos, eu saí de casa e me virei sozinha. Aos meus 17 anos, visitei um terreiro de quimbanda por curiosidade. Ana, eu vi coisas que muitos duvidam. O feiticeiro de lá tinha ossos enterrados debaixo desse terreiro. Ele ia no cemitério e pegava. A energia de lá era extremamente pesada. Nesse dia, ele fez uma magia com um pano branco estirado no chão. Eu não sei como ele fez, mas o pano tomou uma forma humana e alta. Ele trocou umas palavras com esse ser e o pano simplesmente caiu estirado no chão de novo. Ai, tipo os... Ai, como que é aqueles de palha que vai subindo? Zangbeto. Lembra a palha que vai assim e diz que tem os espíritos lá embaixo? Mas não era nenhum truque. Tipo, ele coloca e tem um alçapão que de baixo sai uma pessoa e depois a pessoa entra no alçapão e o tecido... Não sei, né? A gente pensa em tudo, que nem tem esses lances dos zangbetos aí, que alguns... Enfim, não sei. Mas não duvide nada também não, hein? Vai saber eu, hein? Bom, eu fiquei muito encucada com o que eu havia visto. No mesmo dia veio uma entidade e disse que a fulana me queria morta e ela estava fazendo de tudo para isso acontecer. A fulana é a madrasta dela, então, não é isso? Ana, saí desse terreiro porque as coisas que tinha lá não me faziam bem. Então eu entrei pro candomblé e estou me desenvolvendo. Não tenho contato com a fulana, nem com o meu pai. Eu sei que ela não anda bem. Ela sonha com demônios e a saúde só vai de mal a pior. Eu não sei o que ela fez, nem qual energia usou. Eu aprendi na religião que criança é um ser puro e não se deve fazer maldade com elas. A fulana conseguiu o que queria, mas agora está pagando o preço. Obrigada por ler esse relato. Ana, assisto o canal há anos. Desculpa os erros. Um beijo para você, obrigada. Então, se ela fez algo contra você, sendo criança, ela tá pagando feio pelo que fez. É isso? Concordo. Bom, vamos para o próximo relato. Pedido atendido por Santa Teresinha de Jesus das Rosas. Santa Teresinha de Jesus das Rosas. É isso? Olá, assombrados, eu sou fulana. Aqui sou fulana, com todo prazer. Sempre ouço os relatos e aprendo bastante. Foi ouvindo algum relato pagamento de promessa que tive a ideia de pedir a Santa Teresinha de Jesus das Rosas. Bom, sou corretora de imóveis novata e no final de janeiro mudei de local de trabalho. Contas acumulando e nada de vender. Já estava com 2 aluguéis atrasados e o terceiro prestes a vencer, correndo o risco de despejo. Eis que pedi a Santa Teresinha de Jesus das Rosas que se eu fizesse uma venda para pagar todas as contas atrasadas, eu acenderia uma vela de 7 dias na igreja, perto da minha casa, e enviaria este relato. Se eu recebi o sinal de rosas ou flores, pode ter passado despercebido, embora sempre veja flores por onde eu ando, sendo comum isso no cotidiano. Mas não demorou uma semana e efetuei a venda. Deu certinho para cobrir todas as contas e agora estou aliviada para correr atrás da próxima. Já acendi a vela sábado passado e este sábado estou enviando o relato. Relato curto, mas cheio de gratidão por ter sido atendida em meu pedido, em minha oração. Desde já agradeço a leitura do relato e desejo uma chuva de bênçãos abundantes sobre você, sua família e todos os assombrados. Peçam com fé e façam sua parte. A todo momento estamos sendo ouvidos e atendidos. Um beijo e gratidão. Relato sucinto, pois estou trabalhando agora e meu Mercúrio é em Touro. Um beijo para você, muito obrigada, que bom, eu fico muito feliz de ver como a fé das pessoas
as orações, as coisas dão certo, né? Através desses pedidos e dessa fé, né? Bom, próximo relato, vamos lá. O ser da janela. Boa noite, Ana, me chamo fulano e meu relato aconteceu quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Eu sempre tive problemas na hora de dormir. Eu tinha problemas na hora de dormir. Sempre que eu dormia, eu via vultos e tinha pesadelos. E isso era recorrente. Certa noite, minha mãe disse que deixaria a janela do meu quarto aberta. No meu quarto tinha 2 camas, a minha e a do meu irmão mais velho. A cama dele era do lado da janela e a minha do outro lado da parede. E um detalhe, a janela não tinha grade. Era aquelas janelas abertas, sem proteção. Ela falou que deixaria aberta porque estava muito calor no dia, mas falou que dormiria comigo, porque eu tinha medo, né? Ela dormiu, mas depois que eu caí no sono, ela se foi pro quarto dela dormir com meu pai. Eu acordei por conta de um barulho que eu ouvi. Achei que era do banheiro, porque o meu quarto não tinha porta e o banheiro era praticamente na frente do meu quarto. Todas as vezes que eu acordava à noite, era por conta desse suposto barulho de descarga. Enfim, acordei para beber água e estava com muita sede. Fui até a cozinha, coloquei uma água bem gelada em um copo de vidro e deixei em cima da pia para guardar a garrafa na geladeira. Na minha cozinha tinha uma janelinha que dava vista para o quintal. E na minha rua o poste de luz era daquela luz amarela ainda, sabe? Eu olhei para a janelinha e quando virei o rosto, parece que a minha visão ficou apenas focada nela. E logo foi surgindo 3 cabeças. As cabeças eram pretas, muito pretas. E no lugar dos olhos, uns buracos brancos. E a boca no formato de sorriso, mas com o fundo da boca branco, igual aos olhos. Eles ficaram apenas rindo e me observando. Logo após isso, escutei um som muito alto que ia aumentando e acordei na minha cama. Eu achei que tinha sido apenas mais um pesadelo e me levantei para beber a água de fato. Quando cheguei na cozinha, o copo estava lá e suando. Ou seja, o copo que ele tinha usado estava realmente em cima da pia e molhado, que tinha sido usado, tinha água nele. Eu fiquei muito arrepiado, nem bebi a água porque para mim era só um sonho, mas o copo estava lá. Eu deitei na minha cama e fiquei olhando para o lado do meu irmão. A janela estava aberta e a luz estava igual à da janela da cozinha. Quando isso veio na minha cabeça, eu vi 2 mãos grandes na janela do meu quarto. Logo, aquela cabeça apareceu. Era o mesmo ser da janela da cozinha, porém agora muito alto. Parecia que tinha uns 2 metros de altura e era muito magro. Ele estava rindo igual da janela da cozinha. E eu vi que ele ia me tocar. Eu fechei meus olhos e virei o mais rápido possível para o lado da parede. Só acordei no outro dia. E depois desse dia, sempre que eu dormia virado para a parede, eu tinha pesadelos ou acordava no meio da madrugada. Hoje eu tenho 21 anos e não sei o que era aquilo. E não sei explicar se eu acordei Eu não sei dizer se eu acordei para servir a água ou se foi um sonho. Se ele acordou realmente para beber água, enfim. Muito obrigado, Ana. Ficarei muito feliz se puder compartilhar a história no seu canal para saber se já aconteceu isso com alguém. É interessante isso daí, já temos relatos aqui desse lance de você acordar, fazer tudo como se realmente estivesse fazendo e aí de repente se acordar de novo, você fala, eu não tinha feito, não tinha acordado agora? Né? Tipo um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho que você nunca sabe que se é um sonho, se é de verdade. Até tinha uma moça ou um moço que passou muito por isso. Era direto um sonho dentro de um sonho num dia que estava ficando confuso já. Já aconteceu comigo de achar realmente que eu estava fazendo, tipo que eu já tinha levantado, já estava arrumando as crianças para a escola, que eu estava não sei o que lá fazendo isso, tinha ido no banheiro, feito xixi, escovado o dente, não sei o que, papapá, e de repente eu acordei e falei, eu achei que eu já tinha acordado, já estava fazendo as coisas e tô aqui deitada ainda.
entendeu? Só que nada além disso. Agora, esse negócio dele acordar, ver um ser na janela, depois acordar de novo, e aí o instrumento está lá do que ele tinha feito antes, tipo o copo. Ninguém foi lá e bebeu água e deixou o copo no mesmo lugar, molhado ainda, ou seja, aconteceu ou não? Foi no astral, mas aí ele pegou o copo mesmo no astral? E esse ser que depois que ele deitou na cama dele também viu? Que bicho é esse? Então, esse negócio aí só que eu não saí da cama. Eu tava deitada na cama e aí eu achei que eu acordei, que eu abri o olho e vi nos pés da cama 3 cabecinhas pretas. Só que eram pequenininhos, assim, tipo, tava na beira da cama, com chapéu. As 3 de chapéuzinho, as 3 cabecinhas. Aí eu não lembro se tinha olho branco também. É como se não tivesse, mas eu soubesse que estavam olhando pra cá. Talvez isso. Não sei se tinha ou não tinha. Agora eu não lembro. Agora eu tenho que rever o meu relato. Mas foi assim, não diria talvez nem segundos, mas milésimos de segundo. E aí já, pá. Aí eu não sei se eu abri o olho de novo. E aí eu acordei de fato. Mas é aquela sensação de que realmente eu vi. Não foi muito sonho, não. Ai, que susto. Tô falando das coisas aqui. Que são seres que permeiam aí o astral de vários tipos. Tem vários modelos, tamanhos e cores. Talvez sim. Conta aí pra gente se já aconteceu algo parecido com você. Deixa nos comentários, comenta aí no chat. Se for comentar, que seja com respeito, ou manda o seu relato pra gente. Bora pro próximo relato, que é este daqui. O indígena agachado. Uma quase possessão? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é esse aí, do e-mail. Sei que vai me chamar de fulana. É a primeira vez que mando um relato e seria um prazer ouvi-lo ser contado por sua linda voz. Muito obrigada. Não há nomes no relato. Bom, esse fato ocorreu durante a pandemia. Não lembro exatamente quando. E no dia eu estava na casa da minha tia, no quarto da minha prima, onde estávamos eu, minha prima e o namorado dela. Eu estava de vela enquanto eles conversavam. E em certo momento olhei para um canto da parede. Ali tinha um espaço entre a parede e o guarda-roupas. Algo como uma energia parecia estar me puxando para que eu me aproximasse daquele lugar. E aquela energia não parecia ser algo bom, não. Na minha mente veio a imagem de um homem indígena agachado ali no chão, ao lado do guarda-roupas, abraçando os joelhos, com a cabeça baixa e apoiada nas pernas, sabe? Eu acabei cedendo a esse puxão e fui sem pensar até esse canto da parede. Minha prima começou a me chamar. E como eu não respondia, ela disse que estava ficando assustada e me mandou parar com aquela brincadeira. Quando eu cheguei perto do lugar onde eu vi o homem agachado, vi assim, entre aspas, né? Sentei ali com o rosto virado para a parede e fiquei parada. Até que eu senti uma mão passando nas minhas costas, de um ombro ao outro. Me arrepiei nessa hora e voltei a mim. Levantei assustada e tentei abrir a porta. Sem sucesso. E no desespero... Me arrepiei nessa hora e voltei a mim. Levantei assustada e tentei abrir a porta. Sem sucesso no desespero. Pois eu estava tremendo. Acho que assim, eu tentei abrir a porta sem sucesso porque eu estava desesperada. É isso, porque foi no desespero. Eu estava tremendo. Quando consegui abrir a porta, falei para minha tia que eu ia embora. Ela percebeu que eu estava estranha e me perguntou o que eu tinha, mas eu não falei nada do que aconteceu para ninguém e fui para casa. Como moro do lado da casa deles, vieram atrás de mim para saber o que houve. Só consegui explicar para minha prima o que eu vi no dia seguinte. E ela me disse que também via esse menino, ela sempre via esse mesmo homem indígena abaixado naquele canto, de vez em quando. Olha lá. Bom, esse foi o meu relato, desculpe se houver erros. Até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Eu queria saber o que vocês acham. Pensei que talvez pudesse ter sido uma quase possessão. Eu sei que muitos vão duvidar, mas isso realmente aconteceu e eu tenho lembranças vívidas disso. Obrigada por ler, gosto muito do canal e dos relatos.
Um beijo pra você, obrigada. Eu não acho que seria uma tentativa de possessão. Não vi possessão aí. Mas quem é? E por que esse indígena tá ali, nessa posição de... medo? E ela também vê. Então, pelo que eu entendi, a moça que nos conta essa história, ela viu com a mente, não com os olhos. Ela sentiu algo atraindo para aquele canto e na mente dela, ela se formava essa imagem desse indígena abaixado, assim, assado. E quando ela contou para a prima falou que via de vez em quando a mesma coisa. Então, tava ali, tinha alguma coisa. Agora, por que ele tá ali? Por que ele tá ali? O que ele tá fazendo ali? Qual que... né? Tinha que investigar e ver isso. Agora, possessão, acho que não. Aquilo passou a mão ali em você, talvez querendo dizer alguma coisa, ou pedir alguma ajuda, ou mostrar alguma coisa, não sei. E vamos aqui para o último relato desta noite, ok, pessoal? Último relatinho, então. O Cão Negro. Olá, Ana, oi, assombrados. Estou contando mais um relato e esse aqui aconteceu comigo e com uma prima. Decidi passar o dia na casa da minha avó, onde eu moro, Decidi passar o dia na casa da minha avó. Onde eu moro, demora um pouco para chegar na casa dela. Pois bem, passei o dia inteiro lá. A casa da minha avó fica meio que afastada das outras casas. Atrás da casa dela tem um grande cercado, local onde ocorreram vários crimes até, e seria até esconderijo de bandido. Inclusive, já vi uma alma lá. Anoiteceu e eu chamei a minha prima para ir comigo, me acompanhar. A gente seguiu o caminho por uma estrada estreita de terra e paramos um pouco para conversar, quando algo chamou nossa atenção. Lá naquele cercado havia algo enorme, branco, correndo. Parecia muito desesperado. Subia o morro numa velocidade que nenhuma pessoa conseguiria. A gente ficou olhando por um bom tempo, quando do nada surge na escuridão um cão negro vindo na nossa direção. Ele tinha olhos vermelhos que pareciam duas luzes no lugar dos olhos. Ele tinha um sorriso macabro com enormes dentes e se rastejava muito rápido. Um cão negro que se rastejava? Seus braços pareciam braços humanos. Não pensamos duas vezes em correr muito sem olhar para trás. Corremos muito. Foi aí que a gente parou e olhou para trás e ele já não estava mais vindo atrás da gente. Ela foi para casa dela e eu fui para minha casa. Depois disso, passei um bom tempo sem ir na casa da minha avó e quando ia, voltava antes de escurecer. Fiquei pensando o que aconteceria se a gente não tivesse corrido, pois o choque foi tão grande que a gente ficou parada assim, sem reação por um momento. Só depois que a gente pensou em correr. Enfim, esse foi o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Primeira coisa branca subindo e descendo, e depois esse cão se rastejando, de olhos vermelhos, com braços parecendo humanos. Será que era algum feiticeiro, alguma feiticeira se transformando? Será que era uma forma pensamento de alguma coisa? Porque naquele local, por ali, acontecia coisas não muito boas, né? Nada boas, digamos assim. Então, será que é energia ou espíritos que ficaram por lá, ou espíritos que se alimentam dessas coisas, estariam por ali? Deixem as suas opiniões, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. E a gente se vê no próximo relato. Se você tem uma história para contar, manda pra gente. Pode ser bem curtinha, pode ser curta, média, longa, ok? Tenta escrever bonitinho. Quanto melhor escrito tiver, mais fácil de ser contada. E manda para relatos@assombrado.com.br, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!